Olá, boa noite aos almeiros do pão. Boa noite a todos vocês que estão chegando, que estão passando por aqui, que vieram me dar um oi, que vieram buscar pão hoje, né? Porque hoje foi um dia de produção também aqui. Nossa produção hoje estava todo vapor. Muito legal, fazia tempo, estava meio enferrujada, mas com 2 ajudantes maravilhosos aqui, 2 padeirinhos, tudo foi muito bem. Então, assim, a gente tem muitas informações, né? Muitas dúvidas muito básicas, muito simples mesmo, que às vezes quando você faz um curso ou quando você conversa com outras pessoas que entendem um pouco de pão, a pessoa parece que guarda aquilo como se fosse o maior segredo da face da terra e não divide, não compartilha, não ensina, não é? Eu não tenho esse problema não, tá? Se eu não sei, eu vou pesquisar. Eu sempre falo que o que eu quero é que as pessoas não passem pelas mesmas coisas que eu passei. Por exemplo, se a gente vai ensinar alguma coisa, eu posso não ter tanto conhecimento, né, naquele momento, mas eu trago a minha experiência, o que deu certo, o que deu errado, o que eu consegui realizar a partir daquela experiência que eu tive. Então, assim, eu não tenho reservas com relação a isso, para dizer isso para os meus alunos, para dizer isso às vezes no meio da família, quando às vezes você está ensinando alguém, né, um amigo que está te procurando naquele momento porque está com uma dúvida. E assim a gente vai, na verdade, nessa partilha, nós aprendemos muito mais do que ensinamos, não é? A gente, nesse caminhar, a gente aprende muito mais ensinando, né? Do que de outra forma. Quem ensina aprende 2 vezes, eu falo, porque o aluno nos ensina muito mais, né? E o questionamento deles é que nos faz buscar muitas vezes a informação, o conhecimento, a facilidade de compreensão de alguma coisa. Então é por aí. Então é esse o caminho do pão, é essa alma do pão, e a gente está aqui para ajudar quem vier buscar ajuda sobre esse ofício e sobre essa forma de trabalhar o pão, tá bom? Cada um tem um caminho. Às vezes esse caminho chega mais rápido para alguns do que para outros. Muitas vezes as pessoas pensam que tudo na vida dela demora para acontecer, não acontece, né? Eu falo assim que eu já tive tantos descaminhos nesses meus caminhos até chegar no pão e para entender que era isso que eu queria para a minha vida. Na verdade, eu queria trabalhar fazendo pão. E aí no decorrer do caminho, desses 7 anos, né, de história aí, eu percebi que ensinar me deixava mais feliz, que ensinar a passar o que eu sabia para as pessoas era o que me deixava mais feliz. Então eu foquei um pouco esse ano nas aulas, né, trabalhando com alunos, e eu me sinto muito realizada naquilo que eu faço. Só que para eu chegar até aqui foram muitos anos, e até hoje, por exemplo, além das aulas, eu também tenho consultoria, eu também tenho a padaria, né? Que hoje, por exemplo, a gente retomamos as fornadas, logo eu quero retomar os cursos presenciais, então é uma coisa assim, extremamente dinâmica e eu não paro. Quando você faz uma coisa que você gosta, você sempre busca alguma outra coisa para acrescentar, para somar, para trazer de novidade, para criar, né? E o pão me deu todas essas possibilidades. Batalhei bastante porque houve momentos que pessoas me disseram que isso daí não daria em nada. Houve momentos em que pessoas me disseram que eu não sabia fazer pão. Então a gente também tem que ter a humildade de entender e buscar, né, a informação para a gente não precisar ficar ouvindo essas coisas mais nem de ninguém, certo? Bom, hoje eu não tiro dúvidas, não vou fazer daqui o muro de lamentações, né? Porque isso aqui não é uma sessão terapêutica e eu quero ajudar quem está me perguntando, quem está me fazendo algumas perguntas a respeito desse caminho do pão. Então eu tenho aqui um assessor que
vai me ajudar, que é o meu marido. Ele está aqui, ele vai ler para mim as dúvidas e nós vamos respondendo. E conforme for, você também pode fazer uma porção de perguntas, deixa aqui logo abaixo dessa live e a gente faz uma outra live num outro momento para responder todas essas questões que vocês trazem. Então não significa que é só de alunos ou só quem está participando dos meus grupos, não. Você também tem toda a liberdade de fazer esses questionamentos. E assim nós vamos fazendo uma soma, né, de dúvidas e que nós possamos depois lá mais adiante juntar tudo isso e fazer uma live especialmente para você que está com essa dúvida, para você que perguntou. Eu espero que aqui também a gente consiga sanar algumas delas, e você fique, às vezes, daquela dúvida a gente já consegue resolver nesse momento também, tá bom? Então vamos lá? Vamos sim. A pergunta que foi lançada para as pessoas era a seguinte: quais dificuldades você está enfrentando atualmente na panificação artesanal? Então, vieram muitas dúvidas aqui e uma bastante recorrente é sobre modelagem. Olha, a modelagem até hoje a gente estava trabalhando com isso, né? E aí eu brinquei com o meu filho, falei assim, olha aqui meu filho, minhas modelagens nunca ficam rasgando do lado. Essas modelagens aqui precisam melhorar, né? E ela é realmente um grande desafio, mas só tem um jeito de melhorar a modelagem, né? É aprendizado, né? É um método e prática, sabe? Você vai precisar observar, você vai precisar adequar o formato que você quer dar no seu pão a partir de uma determinada técnica de modelagem. E é observando e fazendo, não existe uma outra forma, porque senão é um outro fazendo para você a modelagem do seu pão, certo? Então assim, eu falo que todo começo, quando eu tinha lá atrás, que eu fazia os meus pães, eu nem sabia que existia modelagem. O que era modelagem? Eu sabia que tinha que fazer um pão e colocar numa caixinha, eu sabia que tinha que fazer um pão e afinar um pouco as pontas, mas não sabia nome direito, não sabia desse assunto modelagem. Aí também fui pesquisar, aí também fui procurar melhorar, fui entender por quê. Na verdade, a modelagem, quando você faz, é para você dar estrutura para o pão. Você dá, por exemplo, um primeiro descanso da massa. Ela normalmente tem 2, né? Um primeiro descanso que é um mais curto depois da sova. E aí, para quê? Aquela massa ela vai dar uma relaxada na rede proteica, porque você estressou a rede proteica. Então você vai dar uma relaxada na rede proteica para depois você fazer a modelagem. Então, às vezes a massa relaxa, né? A rede proteica fica mais descansada. E ela fica parecendo que está mais mole na hora de modelar, né? E isso é realmente porque ela relaxou. E qual é a dificuldade depois de você estabilizar a modelagem com o tipo de modelagem que você quer fazer? Então, assim, a modelagem vem para dar estrutura à massa. Então, por exemplo, num pão filão que você... eu vou aqui fazer mímica, tá? Que você abre a massa levemente sem tirar todo o ar. Aí você faz uma dobra, né? Assim, eu falo que você põe lá os dedos assim na frente, é igual tocar piano, e afirma, acho que não teria uma outra palavra, aquela dobrinha que você fez. Aí você vem, faz mais uma outra sobre aquela, e do mesmo jeito. E pode até vir fazer uma terceira. Aí depois você pega aquela massa, vira ela, veja se a costura dela tá bem alinhadinha, tenta fechar ali direitinho, vira de novo aquela costura para baixo e vai para a modelagem, por exemplo, de um filão. E aí você vai perceber se esse pão, se você conseguiu dar estrutura ou não, porque se você não der estrutura para a massa na hora da modelagem, ela vai descansar mais ainda do que na primeira modelagem. Então aí você vai ter aquele pão que parece um chinelo, você vai falar que teu pão não cresce, mas não é que ele não cresça, você precisa ajudar a dar estrutura nessa modelagem para que ele não se esparrame,
certo? Então você abriu lá, você abriu, tirou um pouquinho do gás da massa, né? Você faz uma dobra, dá uma apertadinha assim, né? Tocando piano, aí depois você vem e faz outra dobra, e pode até uma terceira dobra, dependendo da massa que você estiver fazendo. Aí você vai deixar bem, virar, ver se a costura tá alinhadinha, volta e modela. E vamos esperar que dessa forma melhore um pouco a estrutura que você está dando para o seu pão, tá bom? Próxima. Ok, o ponto de fermentação. O ponto de fermentação. Bom, numa das lives que a gente já falou sobre isso, existe a técnica da elasticidade da massa. E assim, o tempo de fermentação é nada mais do que observação. Muitas vezes a gente diz assim, o ponto de fermentação daquela massa é até ela dobrar de tamanho, né? Mas o que é para mim dobrar de tamanho e o que é para você dobrar de tamanho? Porque às vezes o seu dobrar de tamanho está suficiente, mas para mim poderia ter deixado crescer um pouco mais. Então a gente tem um método, né, que é o teste da elasticidade, que a gente, por exemplo, assim, quando você recém-modela a massa, tá? Se você realmente modelou, deu estrutura, tudo, e o pão ainda não cresceu, se você aperta na massa, ela não tem resistência ali, né? Ou seja, você aperta e não acontece nada, ela fica do mesmo jeito praticamente. Se você observar que dali 20 minutos, meia hora, você vai fazer essa mesma pressão sobre a massa, você apertou, ele levemente afundou, mas logo ele voltou, certo? E aí num terceiro momento, que a gente já acredita que ela se desenvolveu melhor, que possa ser aí 1 hora aproximadamente, aí você vai apertar e você vai ver que ela afunda e levanta levemente. Então esse ponto é um ponto que já está legal para essa massa ser forneada, mas isso, gente, é observação, e esse tempo também vai variar, dependendo, a gente fala isso inúmeras vezes, né? O Calante mesmo fala que o grande desafio do padeiro é acertar o tempo de fermentação da sua massa. Esse é o nosso grande desafio, porque até hoje, muitas vezes acabo deixando passar o tempo de crescimento dessa massa. Aí eu falo assim, tem salvação quando a gente passa do tempo de crescimento, eu falo que daí o pão vai para UTI, né? Última tentativa do indivíduo. Você dá para você salvar se ela passou do ponto de fermentação, você vai fazer de novo 2 descansos, mais curtos do que os anteriores, mas você vai bolear aquela massa de novo, vai deixar um tempo menor, aí você volta, modela, dá a estrutura para a massa e deixa ela crescer mais uma vez. Se passar disso daí não tem jeito, é UTI mesmo, tá? Então, o que acontece nessa hora do ponto de fermentação é muita observação. E essa técnica do dedo na massa, né, que é a técnica da elasticidade. Você vai ter que observar o quanto essa massa está elástica. Às vezes você aperta e afunda o dedo na massa, assim, mesmo que suavemente, e ele não volta. E aquele furinho que você fez não volta. Isso significa que a massa realmente passou do ponto. Então, o ideal é quando você aperta e aí ele volta bem levemente, quase no tamanho que ele estava ali. É assim, é uma observação que você vai fazer. Não significa que vale, né? É uma coisa assim rígida e tenha que ser daquela forma. Existe, essa eu acho que é a mais prática, que é a da observação, tá? Outra dúvida é a respeito de prospecção e escalonamento da produção. Prospecção e escalonamento da produção, certo? Prospecção é quando você, por exemplo, quer atingir uma determinada demanda, então você vai fazer uma quantidade um pouco a mais para oferecer para clientes diferentes daqueles habituais, certo? E aí é um risco também, né, que você vai fazer. Eu muitas vezes tenho a prospecção e a produção para isso. Então, assim, como foi comigo quando eu comecei?
eu também não sabia quantos clientes viriam comprar os meus pães. Muitas vezes eu fazia uma receita inteira de pão, assim, de vários pãezinhos, por exemplo, achando que o cliente ia comprar todos aqueles pãezinhos que eu tinha feito e ele comprava um. Então, eu comi muito pão, eu guardei muito pão e fui fazendo dessa forma até descobrir um outro meio de não ter tantas perdas, né? Por exemplo, eu percebo assim, a entrega desse pão para mim hoje, ela é inviável, né? Pela minha produção ser pequena. Se eu tivesse uma produção maior, né, em outra escala, tudo bem. E eu fui escalonando essa produção de acordo com a demanda que eu estava tendo. Às vezes, por exemplo, igual hoje, nós produzimos hoje 90 pães, né? Mas eu produzi, além desses 90, eu fiz uma projeção para o quê? Quando a pessoa ver todos os pães em cima da mesa, aqui onde eu estava embalando para o pessoal que havia encomendado, também pudesse levar um outro pão que ela tinha encomendado, mas que ela viu na hora ali na minha bancada, na minha mesa, e quis experimentar também. Então, é assim, escalonar isso de acordo com a demanda, fazer 1 ou 2 pães a mais daquela receita, fazer 1 ou 2 pães a mais daquela receita que sai mais aquele pão. Por exemplo, eu tenho o pão Rosana Provençal, que é um pão de ervas, né, que é dedicado a uma grande amiga minha, o nome desse pão pela nossa história, que ele é o queridinho. Por exemplo, quando eu faço alguma feira, alguma coisa, ele é o que mais sai. Então, você precisa observar o seguinte, você tem um cardápio de pães, tá? E você vai produzir em cima daquele cardápio. Como que você pode produzir? Divulgando nas suas redes sociais, divulgando isso na sua vizinhança, de repente anotando alguns pedidos, né? Ou mesmo levando para essa pessoa experimentar um pãozinho menor para que ela deguste aquele pão. Então você vai estar fazendo o quê? Uma prospecção, certo? Por exemplo, aqui em volta no meu bairro, se eu quisesse fazer isso, tem uma série de restaurantes, tá? Então o que eu poderia fazer? Prospectar os pãezinhos para restaurante. O que eu ia fazer? Fazer lá um mini combo de alguns sabores que eu acho que eles poderiam gostar e levar e deixar para degustação sem compromisso. Deixo lá o meu cartão, me apresento e tal, eu faço tais pães, sou aqui do bairro, assim, assim, assado. E amanhã ou depois eles podem fazer esse pedido para o restaurante. Ou então na minha vizinhança, certo? Eu sei que hoje, por conta da pandemia, a gente quase nem sai muito de casa, mas enfim, eu moro no bairro há bastante tempo, então a gente acaba sendo conhecido. Então a minha prospecção qual seria? Tem várias clínicas aqui também, tem um hospital enorme aqui, então bastante comércio em volta. O que eu poderia fazer é fazer essas pequenas visitas para fazer essa prospecção. Isso seria uma sugestão. Aí, a partir do momento que eu fosse tendo os pedidos, eu começaria a escalonar isso para ter um pão ou 2 a mais. Sempre, gente, sempre, para quem está começando, muito devagarinho mesmo. Não tem problema que é assim. Não adianta você querer, por exemplo, estourar nas paradas de sucesso, né, com o teu pão. Então, o escalonamento vem a partir da demanda que você tem, da prospecção que você faz, né? Se você vai, por exemplo, divulgar isso como eu fazia, como eu faço até hoje, eu divulgo no Facebook um cardápio de pães, no Facebook, no Instagram, né? Um cardápio de pães e coloco ali um prazo para a pessoa pedir. E aí, assim, mesmo dentro da produção dos pedidos, eu faço 20% a mais de pães, por exemplo, 10% a mais de pães, e vejo como é que a coisa vai se resolver. Por exemplo, eu fiz 20% a mais de pães e eu vendi todo esse excedente, porque o pessoal que veio, além de levar os que haviam encomendado, viram outros pães e quiseram levar também. Então, ótimo, fiquei zerada. Num outro momento, o que pode acontecer? Eu também prospectar ou escalonar esses 20% e não vender. E aí? Né? Então, assim, é erro e acerto.
E vai depender dessa demanda que você vai ter. Às vezes você passa um período que, eu não estou conseguindo vender o meu pão. Eu não estou conseguindo... Nossa, eu estava indo tão bem no começo e agora não está. Por quê? Porque são sempre os mesmos clientes que estão comprando e nem sempre esses mesmos clientes vão comprar pão de você toda semana. Então, o que você precisa fazer? Buscar um outro segmento, um outro nicho, uma outra vizinhança, um outro bairro, para que quando aquela tua primeira demanda, né, de pães der uma queda, você ter um outro lugar para você equilibrar esse desfalque. Senão você realmente não vai conseguir atingir o seu ponto de equilíbrio aí de vendas, né? Então é uma forma de você prospectar, buscar no bairro, buscar na vizinhança, produzir ali um excedente de 10, 20% daquele número de pães que você está fazendo e escalonar devagar, para que você também não tenha muitas perdas, tá bom? Acho que só reforçando, tem duas pessoas que fizeram perguntas com o mesmo assunto, né? Começar, vejo tantas pessoas fazendo em casa e novas padarias abrindo que acho difícil ter um diferencial. E a outra, ainda não formar uma clientela que consuma com maior frequência. Se a gente tiver muito medo de concorrência ou de padaria, é injusto, né? Porque assim, eu estou trabalhando artesanalmente, o meu pão já é diferenciado por ser artesanal. Se a pessoa não quiser o meu pão, onde que ela vai comprar? Na padaria. Eu moro num lugar que tem tem uma aqui, outra aqui, tem outra ali pra cima, tem outra aqui bem no meio do quarteirão. Desculpa, né? Tem 4 pontos de venda de pães aqui perto de mim. O que é que faz uma pessoa atravessar a cidade para vir buscar o meu pão? O que é que faz? Se eu for pensar que eu tenho que criar um diferencial desse pessoal, eu vou ficar igual. Às vezes o meu marido ficava bravo comigo, que eu tinha que visitar isso, que eu tinha que visitar aquilo. Tá tudo certo, eu também acho que às vezes eu tenho que dar uma olhada no que está acontecendo por aí. Mas eu estava tão focada no que eu queria desenvolver, que eu fui pesquisando e descobri que eu nem sabia que poderia ser um diferencial que eu estava criando. Mas eu acabei criando uma assinatura no meu pão sem saber. Porque assim, eu não queria ser igual a ninguém. Eu queria produzir alguma coisa que fosse diferente. E a diferença foi dar um tratamento diferente para o pão, que ele não fosse só aquele pão colocado dentro de um saco craft, igual de todo mundo. Eu queria que o meu pão pudesse ter um papel em volta dele, um barbantinho amarrado. Eu queria que o meu pão tivesse o nome da pessoa no saquinho quando eu entregasse para ela. Eu queria que quando a pessoa viesse aqui buscar o pão, que não fosse só buscar pão, que eu também soubesse quem ela é, que a gente pudesse conversar, que eu pudesse estreitar algum laço de amizade com ela. Então nunca foi para mim só fazer pão. Talvez que as pessoas achem que é só fazer pão. Tá errado. Para mim, pelo menos, não é só isso. E eu tenho desde sempre de querer ser diferente do que existia já, né? Da questão da padaria, por exemplo. Não, eu faço pão na minha casa, eu recebo a pessoa na minha casa, na sala da minha casa ou no espaço onde eu trabalho. Às vezes essa pessoa chega, eu estou embalando o pão quentinho que eu acabei de fazer, tirar do forno para ela. Então é dar essa atenção para aquele cliente que saiu lá da casa dele, lá do Caixa-Prego, do outro lado da cidade, para vir buscar o seu pão. É respeito por essa pessoa que escolheu o seu produto para estar ali buscando o que você está fazendo. Essa é a diferença, sabe? Então, para mim, foi uma coisa que eu falo assim, que como eu sou do interior do estado e eu vivi em cidade pequena,
As portas de casa viviam abertas para receber as pessoas. De alguma forma, eu queria que as pessoas viessem aqui e também tivessem essa acolhida. Então, por quê? Porque quando eu mudei para cá, eu me sentia não assim, sem a minha família, sem nada. Então eu sabia da importância que era quando alguém chegava para conversar com você sobre qualquer assunto. E assim também foi com o pão. E foi dessa forma que eu também levei essa acolhida nesse meu caminho para quem viesse buscar o pão. Então a pessoa se desloca, e eu falo que isso é uma coisa geral. Por exemplo, a pessoa quando vai buscar um produto que você faz, não importa onde você esteja, ela vai atrás daquele produto. E se você não valorizar essa atitude de ir até você, esse movimento que essa pessoa teve de ir até você, se você realmente não for grata àquilo, então você só está fazendo pão, como qualquer outra pessoa. Então você será mais um fazendo pão, porque eu só tenho coisas boas para dizer a respeito desse caminho que eu escolhi. Então o seu diferencial vai ser a forma como você vai tratar o produto, a forma como você vai comunicar o seu produto e ter esse algo humano a mais, né? Num mundo onde as pessoas, eu falo, a gente tinha que ter pessoas que escutam mais e falam menos, mais escutadores. Então escute o seu cliente, converse com ele, saiba um pouco mais a respeito dele, sabe? É isso que vai criando vínculo. E é isso que meu pai fazia no comércio da cidadezinha lá onde ele trabalha, até hoje. E é isso que eu vejo, esses laços, né? Que eu vejo que vêm, que são do interior, de conhecer todo mundo, de saber como é. Então, trate bem o seu produto, trate bem o seu cliente, porque ele está indo buscar o seu produto na sua casa, porque você deve ter alguma coisa especial para dar para ele, né? Acho que é isso. Outra dificuldade que as pessoas estão encontrando é que ela ainda não consegue fazer um pão bem fofinho, gostoso, principalmente o integral. Então, eu já falei para vocês a respeito de fazer o pão fofinho, né? E principalmente desse pão, faça autólise, né, nesse pão integral. Faça autólise, já tem uma live que fala sobre isso aí e vai com certeza melhorar o seu pão e a qualidade dele, deixar ele mais fofinho, tá bom? Outra dúvida é: como estou fora do país, os produtos para confeccionar os pães são diferentes, as texturas principalmente. Então tem que se fazer muitas adaptações. Sim, claro que tem, né? É outro mundo, não é verdade? É outro mundo. Você sai daqui, cruza a fronteira ali, Paraguai, Uruguai, Argentina, é outro mundo já, é outro tudo. E normalmente as farinhas de outros países, elas, na maioria das vezes, elas apresentam um teor proteico maior do que as nossas farinhas nacionais. Hoje até que a gente já está tendo um resultado legal com algumas farinhas nacionais, né? Aqui no Brasil eu tenho visto alguns estudos já, alguns produtores já preocupados em melhorar essa qualidade, esse teor proteico do trigo aí para oferecer a farinha de melhor qualidade. Bom, então nesse primeiro momento, se eu estivesse lá fora, eu ia, lógico, perguntar se a farinha seria boa para fazer isso, fazer aquilo, escolher uma farinha que fosse melhor adequada para o pão, que é o meu caso, e faria um teste, porque a hidratação aí vai dar muita diferença nesse pão também, além de toda a receita. Eu lembro que eu fui fazer um teste com o meu pão, com o pão que eu sempre faço com farinha nacional, com uma farinha importada. Fiz exatamente como eu sempre faço. E o que aconteceu com o meu pão? Ele ficou seco. E na hora, assim, eu falei assim, essa farinha não é boa para o meu pão. Essa farinha não é legal para o meu pão. E era uma farinha de excelente qualidade. E o que faltou naquele momento? E o que foi que eu fiz depois? Eu hidratei mais a massa. Eu dei mais tempo de hidratação para aquela massa e refiz a receita. Aí o pão deu outro resultado, não ficou seco, ele ficou muito parecido com o que eu fazia ou perto daquilo lá.
né? E aí, assim, é fazer, acertar e errar, experimentar sempre, não só com farinhas de quando você está fora do país, mas às vezes aqui dentro mesmo você precisa fazer muitos testes com algumas farinhas, com algumas receitas, para depois você ajustar tudo isso e ter realmente a receita que você mais adequada para o teu produto, para o pão que você está fazendo. Outra dificuldade é a entrega da produção. Entrega da produção. Como seria isso? A entrega da produção de bicicleta, a entrega da produção de carro, a entrega... O que você precisa pensar? Olha só, às vezes, no começo, lá atrás, né, eu quis muito entregar pães, mas o que eu fazia? Eu tinha um limite de produção, certo? Então, tá, o que era viável para mim naquele momento, para eu fazer naquele momento, para poder entregar um pão, para entregar pães. Então, eu tinha que ter um mínimo de pedido de pelo menos uns 10 pães, certo? Que era o que eu havia estabelecido. Então, se para eu levar um pão numa determinada distância, eu precisaria ter ali pelo menos um pedido mínimo de 10 pães que me pagaria a locomoção, o estacionamento e tudo. Porque veja bem, eu fiz isso uma vez, tá? Depois não fiz mais. Por exemplo, eu vendia meus pães a R$10, tá? Lá em 2000 e pouquinho. E aí... Uma vez as pessoas me pediam, você entrego. Tá bom. Aí você pensa que a pessoa vai pedir mais de um pão, né? Sei lá, passa pela tua cabeça, quer também produzir mais. E ela pediu um pão. E aí eu saí da minha casa, levei lá 20 minutos para chegar no lugar, não tinha estacionamento, eu precisei estacionar, pagar um estacionamento ou comprar um Star, né, uma zona azul, alguma coisa assim. Paguei R$10 de estacionamento para entregar um pão que de R$10. E aí? Aí eu pensei, falei, não vale a pena. Então eu teria que ter um limite, né, de produção que pagasse pelo menos a minha locomoção. Do contrário, inviabiliza o teu processo. Inviabiliza, principalmente se você faz isso artesanalmente, caseiramente, né, aí no conforto da sua casa. Então, o que eu comecei a fazer? Eu pedi para as pessoas, claro, gente, que quem quer que chegue até a casa, ela vai pagar por isso. Ela vai pagar um motoboy, ela vai pagar um Uber, ela vai pagar uma outra coisa para chegar até a casa dela. Ou mesmo você pode se organizar com algum desses Ubers, né? Um Uber assim, e naquele dia você pode combinar um valor com ele e ele faz as entregas com você. Você vai pagar um percentual para ele também. Isso também é possível, né? Mas é uma pessoa que está fazendo uma rota toda de entrega de pães para você. Então depende da sua demanda, se vale a pena, porque assim, como eu não produzo escalonado, né? Eu não produzo em grandes quantidades, as pessoas vêm buscar o pão aqui na minha casa. Eu peço para vir, às vezes não pode vir no dia, vem no dia seguinte e não tem problema, porque é onde eu estou. Então, muito cuidado, por exemplo, na hora de você se organizar com isso. Tem que botar na ponta do lápis, calcular essa rota, quanto vai custar essa pessoa para entregar, se ela vai ganhar uma porcentagem, se vai ser de um em um, né? Ou se vai ser um lote aí de pães que você vai produzir, vai entregar tudo de uma vez. Como eu, assim, faço isso de uma outra forma, a outra de fazer seria, às vezes, conversar com um motoboy, que naquele dia ele está disponível para você, uma pessoa que entregue aquilo de bicicleta, tem muitos ecobikes, né? Aqui em Curitiba tem, viabilizar a sua entrega, porque senão vai ficar mais caro o molho do que o peixe para você entregar. Então, avalia bem isso daí e se de repente não vale a pena a pessoa vir buscar, se na tua casa é um lugar de fácil acesso, pense nessas possibilidades, tá? Outra dificuldade é criar a estrutura de fabricação. Bom, vamos lá de novo. Como é que eu criei a estrutura de fabricação? A gente vai sempre sair do forno, da cozinha,
para uma estrutura um pouco maior, né? Então, naquele momento, em 2013, eu quis investir um pouco mais para eu poder produzir um pouco mais. Eu não sabia quanto eu ainda ia produzir, né? Mas mesmo assim, eu achava que eu poderia crescer, mas não trabalhando com o forno da minha cozinha. Então chega um momento que a tua produção pede um pouco mais. E aí assim, qual é o gargalo que você tem? O gargalo mesmo, o que é que impede você de produzir mais? Aí é só um fogão? Então amplia esse forno para você poder assar mais. Ah, Celia, meu fogão é legal, mas eu preciso de uma bancada. Então faça como eu fiz. Eu me organizei num cômodo da minha casa para fazer os primeiros pães, para eu poder ter mais espaço, para eu poder produzir. A minha casa é uma casa antiga, então os cômodos são grandes, então eu me adaptei num quarto mesmo, que a gente quase não usava, nos fundos da casa. E naquele quarto lá era 20 metros quadrados, era onde eu produzia. Então ali eu investi aí numa bancada, não era o equipamento top de linha, né? Mas era aquele que eu podia investir. Então você vai precisar fazendo isso aos poucos, a não ser que você realmente tenha uma quantia que possa viabilizar esse pequeno projeto e investir. Então, o que você vai precisar nesse momento? Você vai precisar de uma maceira, né, que pelo menos trabalhe aí com 15 quilos de massa, né, que seria legal, porque daqui a pouco você pode estar produzindo mais e aquela de 10 ou de 5 já não te serve, então de 15 quilos vai resolver por muito tempo o teu trabalho. Uma bancada de trabalho, que é uma mesa que pode ser de inox, né? Um forno, né? É isso que você está aí? Não, inox. Um forno, uma bancada de inox, porque no Brasil, com exceção de um único fabricante que eu conheço, que é o pessoal da Tecmapan, que produz aquelas mesas de madeira, a Anvisa só permite se for de inox a tua bancada, né? Então, assim, uma bancada de inox, né, uma mesa, sei lá, de 1,60 m por 80 m, para você começar. E um forno, que na hora que você está produzindo, você fique lá, e agora a massa está crescendo e eu não consigo assar porque tem pão assando e o calor aqui está... Então, isso tudo você precisa ir se adaptando. Às vezes a gente compra errado mesmo, pensa que tem uma estrutura para produzir tanto, às vezes você tem o dobro daquilo, mas às vezes você tem só 50% daquela estrutura trabalhando. Então eu fiz isso, eu comprei uma maceira, comprei uma balança grande, né, que ela é usada até hoje, uma bancada e o forno. Foi como eu comecei. Meu investimento inicial na época foi de R$4.000, foi o que eu pude investir, e com o dinheiro do pão eu poderia ir pagando esses equipamentos, ou comprando, ou juntando dinheiro para comprar outras coisas, certo? Então é nesse sentido que você vai crescer, fazer a coisa aumentar, e não sair comprando, gastando e tal, e de repente você até se frustra porque não produziu. Então faça devagar, não tenha pressa, não tenha essa ansiedade. A necessidade vai surgindo a partir do momento que a sua demanda também for aumentando. Então faça isso com cautela, faça isso com cuidado, né? Até para você não gerar um desconforto financeiro aí para você futuramente, tá? Outra dúvida bastante recorrente é sobre precificação. Olha, gente, precificação você tem que fazer o seguinte: você tem que ter uma ficha técnica, começa daí, certo? Você precisa saber quanto custa um pão que você produz. Começa a partir dos insumos. Então é uma conta fácil de fazer aí. Você vai precisar saber se por exemplo, 1 quilo de farinha custa R$3, quanto custa 200 gramas para eu fazer o meu pão. Então é uma regra de 3 que você vai fazer. Aí eu vou usar 10 gramas de sal. O quilo de sal custa tanto. 10 gramas de sal vai custar X. Então você vai fazer uma regra de 3. Primeiro,
você vai precisar saber o preço desse teu pão, o preço de uma unidade que você produz. Aí você tem os custos fixos, né? O custo de mão de obra, os custos fixos, os custos para você fazer um investimento e uma reserva, certo? Normalmente, quando eu faço o meu preço, eu multiplico por esses 4 itens, né? Então lá, a mão de obra, tá? O valor que eu investi naquilo lá, o custo fixo, você tem aí para você ter o teu investimento naquilo lá, e você ter a sua reserva, né? A sua reserva para você poder reinvestir. Então eu normalmente multiplico por 4 a partir desse custo que eu tenho. É uma sugestão que eu dou para você começar a precificar. E você vai ter que ver tudo, você vai ter que ver desde a embalagem, desde o barbante que você usa, tudo isso é custo, do durex que você vai usar, tudo é custo. Nada vem sem você comprar. Então, um primeiro momento, você faz o custo do seu pão. E aí, a partir daí, você vai incluir a mão de obra, que pode ser vezes esse valor, né? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes aquele valor, para você ter um preço lá na frente que pague tudo que está aqui atrás, que faça você ter um lucro, que faça você ter uma reserva. Eu, assim, aconselharia primeiro a ver essa ficha técnica, quanto custa para fazer isso, esse pão, né? E fazer essa multiplicação por 4. Se você vê que isso daí é um valor razoável, tudo bem, senão você pode até acrescentar 20% a mais sobre aquele valor, se a tua clientela pode comprar. E trabalhar tranquilamente sobre esses 4 pilares aí, né? Que eu falei. Outra dúvida bastante recorrente é com relação à conservação dos pães. Alguns dizem que o pão fica duro no outro dia, gostaria que durasse mais de 5 dias, pergunta se pode congelar, enfim. Depende do pão que você está fazendo, né? Porque normalmente a durabilidade de um pão, quando você não coloca lá antimofo, quando você não coloca nenhum outro produto que vá garantir uma durabilidade maior para ele dura aí pelo menos uns 5 dias, certo? Se o pão fica seco no dia seguinte, é uma questão realmente de armazenagem. Pão depois de frio, você pode embalar em um saco plástico para ele manter a umidade. Ah, não é legal, não quero. Bom, se você deixar ele só embrulhado num pano, ele também vai desidratar, porque a partir do momento que o pão sai do forno, ele já está desidratando. A partir do momento que ele leva para assar, né? Entrou no forno, ele começa a desidratar. Tanto que quando você entra com uma massa pesando 550 gramas, ela tem uma perda aí de pelo menos 8% do peso que você levou para assar. Tá? Pensa nisso. E depois, quando ela esfria, para você embalar, ela também já teve mais uma perda. Ela vai desidratando. Isso é um processo natural, normal. Então, como que eu faço? Os meus pães, eles têm aproximadamente uma durabilidade de 5 dias, de 4 a 5 dias. Mas vai depender muito, por exemplo, do lugar que você também mora, né? Se faz muito calor, se é muito seco, tudo isso vai interferir na armazenagem do seu pão. Olha só, esse aqui, ó, é um pão de canela que eu fiz hoje, tá? Então ele tá aqui embalado nesse plástico cristal, porque se eu deixar em temperatura ambiente, amanhã ele já vai estar frio, vai estar seco, ele vai ressecar. Porque ele é um pão de massa doce, assou super bem, ele tá bem fofinho, tá? Olha só. E amanhã eu tenho certeza que ele vai estar um espetáculo, esse pão. E é um pão com canela, bem gostoso mesmo. Então eu faço isso aqui. Esse daqui, às vezes eu ponho a etiqueta lá, o meu cartão, ou uma outra etiqueta, a alma do pão, né? Para o cliente. Mas ele tá num saco plástico cristal. E daí, não é ruim? Amanhã o cliente vai chegar na casa dele, o que ele vai fazer? Ele vai abrir e já vai consumir esse pão. Eu falo que às vezes não dura nem 5 dias, porque a gente come o pão em menos tempo do que isso, certo? E não tem problema nenhum, é uma forma higiênica
Ainda mais nos tempos que a gente está hoje, de preservar a umidade do pão, certo? Agora, se você faz o pão hoje, não embala o pão e deixa ele descoberto até amanhã, ele vai ressecar. Eu sinto muito, ele vai perder a umidade, porque ele está desidratando desde que entrou no forno, ele já está desidratando. Então, por isso que ele vai ficar seco. É uma das formas que eu tenho de manter. E ele fica bom assim ainda até uns 5 dias, certo? Claro, gente, não é o mesmo pão que tirou do forno e tal. Ele tem um tempo aí para ele ir se deteriorando também, né? Mas ele garante pelo menos a umidade do pão. E se ele ficar levemente seco, ainda dá para comer, pode ter certeza. E dá para congelar? Dá para congelar. Esse pão, as massas doces, eu não gosto muito de congelar, não. Mas é possível congelar, sim. E, por exemplo, os outros pães que eu tenho, o pão italiano que eu fiz hoje, pão de Altamura, que é um pão de semolina, um pão multigrãos, esses pães congelam-se facilmente. Eu posso deixar congelados até 3 meses. E, na verdade, o que acontece? Eu falo assim, que os meus pães, lógico, eles são ótimos quando eles saem quentinhos do forno. Mas, para mim, às vezes, alguns deles ficam até melhor congelados, depois de comer, depois que eu congelei. Sabe? Eu não sei se ele saboriza melhor, ele fica mais gostoso. Então, não se preocupe, congele o seu pão se você tem uma produção maior. Faça o seu cliente experimentar, né? Esse pão que você congelou, descongelou, aqueceu e serviu, até mesmo para que ele desmistifique essa história, né? De que é pão congelado. Não, é tão bom quanto. Pode congelar sim. E esse pão, mesmo sem eu colocar qualquer outro produto, ele ainda 3 meses ele fica muito bom congelado, tá ok? Então, era isso aí as dúvidas que eu consegui resolver hoje. Qualquer coisa, deixa lá mais as dúvidas que vocês quiserem. E agora eu me despeço, vamos todos descansar um pouquinho. Muito obrigada por você participar aqui comigo hoje. Um beijo enorme para todos, bons ventos e bons pães, e até a próxima live.